Olá, pessoal! Esta aula tem por objetivo apresentar o método de análise de variância, também conhecido como ANOVA. O que é a ANOVA? A ANOVA engloba um conjunto de métodos para testar hipóteses sobre diferenças entre médias. Então, qual é a regra que nós vamos utilizar? Se o valor P, ou também conhecido como p-valor ou p-value, for maior do que o nosso alfa de significância, ou seja, a nossa margem de erro que queremos adotar no estudo, não rejeitamos a hipótese nula. Por outro lado, se ele for menor do que a nossa margem de erro adotada no estudo, então rejeitamos a hipótese nula. Essa margem de erro sempre tem que ser somada ao intervalo de confiança, ao grau de confiança que queremos atribuir para o estudo, e essa soma tem que ser igual a 100%. Então, se nós queremos tomar numa pesquisa 95% de confiança para extrair conclusões sobre o estudo, a nossa margem de erro aqui, ou alfa, é de 5%, ou melhor, 0,05. Então, se o p-valor for maior do que 0,05, o p-valor resultante do teste, não rejeitamos a hipótese nula. E se esse p-valor for abaixo de 0,05, rejeitamos a hipótese nula. Bom, também podemos visualizar esse mesmo resultado a partir da estatística F, obtida a partir do cálculo da estatística de Fisher e Snedecor. Se esse F calculado for menor do que o F crítico da tabela, não rejeitamos a hipótese nula. Se o F calculado for maior do que o F crítico da tabela, rejeitamos a hipótese nula. Podemos fazer das duas formas, analisando pelo F crítico ou pelo p-valor. As duas sempre terão respostas iguais, ou de não rejeitar a hipótese nula ou de rejeitar a hipótese nula. E aí nós temos a ANOVA de um fator, conhecida como One-Way ANOVA. Esta análise de variância de um fator, o One-Way ANOVA, é uma extensão da estatística T, ou teste T de Student, né? Então, é um teste F de Fisher e Snedecor, ele segue a distribuição de Fisher, né? E mede a influência que uma variável qualitativa, um fator, possui em outra variável quantitativa. Então, é um teste que permite comparar as médias de diversos grupos em função de um fator. Basta encontrar uma média diferente para a gente rejeitar a hipótese nula. Então, sempre que a gente for aplicar um teste ANOVA de um fator, ou One-Way ANOVA, a nossa hipótese nula será: as médias populacionais são iguais. Caso a gente rejeite a hipótese nula, ou seja, caso o nosso p-valor seja abaixo do índice de significância ou margem de erro adotada para o estudo, se for abaixo de 0,05, por exemplo, a 95% de confiança, então rejeitamos a hipótese nula e dizemos que pelo menos uma média é diferente. E se o p-valor for maior do que 0,05, não rejeitamos a hipótese nula. Então, vamos a um exemplo prático para visualizar esta parte da One-Way ANOVA. Uma amostra de 24 produtos foi coletada para analisar a qualidade do leite de 3 fornecedores. Para tanto, analisou-se a densidade do leite, que normalmente fica entre 1.028 e 1.033 gramas por litro. Verifique se há diferença na qualidade do leite dos 3 fornecedores com um alfa de 5%. Ou seja, nesse estudo nós temos 3 amostras, 3 fornecedores, e nesses 3 fornecedores nós queremos visualizar se existe diferenças de médias. Ou seja, analisou-se a densidade do leite e essa densidade normalmente fica entre 1.028 e 1.033 gramas por litro. Nós agora queremos analisar nas amostras desses 3 fornecedores se as médias são iguais ou diferentes. Então, a nossa hipótese nula é a seguinte: as médias dos fornecedores são iguais. Caso a gente rejeite a hipótese nula, a gente adota a hipótese alternativa de que pelo menos uma média é diferente. Então, aqui temos o nosso banco de dados. Nós colocamos lá no Excel
na primeira linha do banco de dados o nome da variável, então nós temos o fornecedor 1 na primeira coluna, fornecedor 2 na segunda coluna e fornecedor 3 na terceira coluna. Coletamos os dados para os 3 fornecedores e calculamos a média amostral. A primeira média foi 1030,33, a segunda média 1025,43 e a terceira média 1030,25. Essa é a média amostral. Agora nós queremos visualizar pelo teste One Way ANOVA se existiria diferenças de médias em termos populacionais, caso a gente coletasse dados para a população. Ou seja, nós vamos fazer um teste de hipóteses com uma inferência estatística com base na amostra para verificar como se comportaria em termos populacionais. Esse teste One Way ANOVA exige que os dados tenham distribuição normal e que sejam homogêneos, que tenham homogeneidade. E isso a gente pode testar pelo teste de Shapiro-Wilk, já que a amostra é menor do que 30. Caso a amostra fosse maior do que 30, a gente deveria testar a normalidade ou pelo teste de Shapiro-Francia ou pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. E para verificar se existem variâncias iguais, se são homogêneos, nós utilizamos o teste de Levene. Bom, já que pelos testes as variáveis seguem distribuição normal e são homogêneas, nós podemos aplicar então One Way ANOVA. Para isso, lá no software Gretel, nós vamos abrir o nosso banco de dados, ANOVA, One Way, fornecedor. Importamos o arquivo Excel para o software Gretel e vejam que ali no software Gretel já aparece o nome das variáveis, fornecedor e densidade. Nós queremos verificar para a variável fornecedor se existe diferença de médias entre os 3 fornecedores. Para isso, nós vamos clicar lá em modelo, depois clicamos em outros modelos lineares e em seguida clicamos em ANOVA. Bom, abrirá então uma nova janela no Gretel, pedindo para que a gente coloque as variáveis. Então nós vamos selecionar a variável densidade e vamos clicar na seta para incluir a variável densidade como variável de resposta. Vamos selecionar a variável fornecedor, clicamos na seta para incluir a variável fornecedor como variável de tratamento. E em seguida, clicamos em OK. Bom, o Gretel já calculou então para nós o resultado da análise de variância. Nós temos as variáveis aqui, o tratamento e resíduo. Depois temos os valores totais. Então aqui nós temos a soma dos quadrados do tratamento, soma dos quadrados dos resíduos e a soma dos quadrados total. A soma dos quadrados do tratamento tem 2 graus de liberdade. Portanto, o quadrado da média aqui será 117,411 dividido por 2, que resulta em 58,7054. Depois, para os resíduos, temos a soma dos quadrados dos resíduos, 173,214, tem 21 graus de liberdade e, portanto, 173,214 dividido por 21 é igual a 8,2483. Soma dos quadrados total é 290,625. Tem 23 graus de liberdade, então nós vamos dividir 290,625 dividido por 23, temos o resultado do quadrado da média total de 12,6359. Bem, na análise de variância de um fator, o software vai colocar no numerador o quadrado da média do tratamento e vai dividir pelo quadrado da média do resíduo, o que vai resultar num F crítico de 7,11
727. Esse F crítico nós podemos comparar com o F da tabela de Fisher e Snedecor e usar aquela regra de bolso que havíamos apresentado no slide anterior. Então, podemos usar com base na tabela, podemos usar também a análise pelo p-valor. O p-valor da estatística F, da distribuição de Fisher e Snedecor, é igual a 0,0044. Este é um p-valor abaixo de 0,05, o que indica que a 95% de confiança nós podemos rejeitar a hipótese nula de que as médias são iguais. Portanto, podemos concluir que as médias entre os fornecedores são diferentes. Ou seja, conclui-se que a média de pelo menos um produto é diferente dos demais. Então, esta foi a aula de análise de variância.